Salve, salve pessoal! Estamos aí para mais um evento de conhecimentos bancários. Você lembra que estamos conversando sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. Nas outras unidades apresentei para você um volume grande de instituições que operam nesse sistema. Paralelo ao sistema financeiro nacional, paralelo e ao mesmo tempo sendo parte dele, existe uma estrutura específica que foi criada nos anos 60, através do decreto 7366, só para cuidar do mercado de seguros. Então tem uma estrutura própria, com órgãos de fiscalização e normatização, onde estão seguradoras, entidades aí de previdência aberta e também sociedades de capitalização. É um ambiente com vários tipos de instituições do mercado de seguros privados, como ele é conhecido. Então o que acontece? Tem lá o Conselho Monetário Nacional, você lembra, tem Banco Central, tem CVM, tem os operadores do sistema. Agora é como se a gente desse um passo ao lado, ele continua ligado, porque ele segue diretriz do Conselho Monetário Nacional, com uma estrutura própria, que é o Sistema Nacional de Seguros Privados. Ele é parte do sistema financeiro, mas tem toda uma estrutura específica e se relaciona através dos órgãos de fiscalização e normatização. Eu vou apresentá-lo para você, ele também faz parte dos editais. Então, a hora que o avaliador pede o Sistema Financeiro Nacional, ele também pede o Sistema Nacional de Seguros Privados. Tudo bem? Então, vou pedir para você me acompanhar para eu te apresentar essa estrutura. Então não esqueça, hein? Estamos na estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Por favor, não esqueça disso. Mas vamos conversar agora sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados. E apresentar para você o órgão que desempenha uma função normatizadora dentro desse sistema. O Conselho Nacional de Seguros Privados. Então é interessante você destacar quais são essas instituições e que estruturas aí existem. Não são muitas perguntas em prova, sempre tem uma perguntinha sobre seguro e o mercado de seguros, então é interessante você ficar de olho nesse tema. Então deixa eu apresentar para você esse sistema, me acompanhe. Então o Sistema Nacional de Seguros Privados do Brasil, atenção, parte integrante do Sistema Financeiro Nacional. Lembre-se, hein? É formado por órgãos e empresas que vão atuar nesse mercado, seguros, capitalização, previdência complementar. Tem uma palavra-chave para você, aberta. Então é interessante você ficar de olho nesse tema, porque são instituições que integram o quê? O mercado de seguros privados, que tem um sistema próprio dentro do Sistema Financeiro Nacional. E aí você pode pensar, escuta, professor, e aquele tal CNSP aí que apareceu? É agora que eu vou apresentá-lo para você. Observe, é formado por quem o sistema? Pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, o Instituto de Resseguros do Brasil, ou hoje chamado Brasil Resseguros, né, o IRB, e sociedades autorizadas a operar nesses mercados. Quais mercados? De novo, seguros privados, capitalização, previdência privada aberta. Além disso, é importante você lembrar, e que você já se conhece e já teve a oportunidade de fazer seguro, você tem a figura do corretor de seguros, também controlado a sua atividade, disciplinado neste segmento. Então, corretores de seguros, seguradoras, sociedades de capitalização, entidade de previdência aberta, essa é a palavra-chave, resseguradores, a SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros Privados. São essas instituições que formam o Sistema Nacional de Seguros Privados. Nós vamos conversar nesse nosso evento sobre o Conselho Nacional um pouquinho mais, porque ele é o principal órgão. Depois do Conselho Monetário Nacional está lá, o Conselho Nacional de Seguros Privados. A sua estrutura e a sua história definidos pelo decreto 7366. Então é interessante você observar como ele se organiza e se estrutura. Então me acompanhe. Olha lá, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, foi criado pelo que mesmo? Pelo decreto-lei 7366. Observando aí, e faz o que, professor? É o órgão responsável por diretrizes e normas relacionadas à política de seguros privados. A gente faz um paralelo, é assim. Conselho Monetário Nacional, diretrizes e normas do Sistema Financeiro Nacional em sua totalidade. O Conselho Nacional de Seguros Privados, diretrizes e normas para o mercado de seguros privados. É específico. Você vai lembrar pelo nome, seguros privados, mercado de seguros privados, sistema de seguros privados. Essa é a ideia. Está atuando nesse segmento. Agora, não é só seguro, cuidado, hein? Seguro, capitalização e previdência aberta. É interessante lembrar que não tem nada a ver com o INSS essa história não, hein? Ah, né, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Não, isso é o departamento. Aqui é aquele que você pode ir num banco, numa instituição, falar, eu queria contratar, eu queria fazer um plano de previdência complementar.
Então esse é o tipo de produto que é negociado aí. Não só esse, seguros e capitalização, como eu falei para você. Muito bem, o que esse conselho faz, como ele é composto, o que é isso que eu preciso saber, que o avaliador pode perguntar em nossa prova. Então observe. É composto pelo ministro da Fazenda, que é o presidente do conselho. Mas o ministro da Fazenda também não é presidente do Conselho Monetário Nacional? Sim, senhor. Ele pode presidir os dois? Pode. Ele preside de fato? Não. O Conselho Nacional de Seguros Privados, normalmente, o ministro da Fazenda nomeia o seu representante. Então pode ser o presidente do Conselho, o ministro da Fazenda ou o representante do Ministério da Fazenda. Pode ser. Além disso, tem representantes do Ministério da Justiça. Lembre-se, tem sorteio na capitalização, falou em jogo, tem que ter autorização do Ministério da Justiça. Muito bem. Do Ministério da Previdência Social, pois é, professor, não é o INSS, mas envolve Previdência Social. Então tem um representante do Ministério da Previdência Social. Muito bem. Tem também o superintendente da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Tem representantes do Banco Central, olha lá o Banco Central, e também da Comissão de Valores Mobiliários. É aí que você faz a ponte entre o sistema financeiro e o Sistema Nacional de Seguros Privados. É aí que as instituições se relacionam. Então, essa turma, poxa vida, é mais trabalhoso. Quando você falou do Conselho Monetário Nacional, só eram 3, isso mesmo. E aí você tem o Conselho Nacional, já tem meia dúzia, hein, professor? Tem um pouco mais. Então, às vezes o avaliador pergunta, é membro do Conselho Nacional de Seguros Privados? Você vai lembrar. Ministro da Fazenda ou representante e representantes do Ministério da Justiça, da Previdência, do Banco Central, da CVM e, é claro, o superintendente da SUSEP. A SUSEP, a gente brinca, depois você vai ter a oportunidade de conhecê-la aí no próximo encontro, a SUSEP funciona como uma espécie de banco central do mercado de seguros, porque ela fiscaliza, ela controla, então ela tem várias atribuições que vêm do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então a SUSEP trabalha dessa maneira. Mas nós estamos falando aqui do Conselho Nacional. Vamos conhecer um pouquinho melhor. Quais são as funções do Conselho Nacional de Seguros Privados? Observe. Regular a constituição, organização, funcionamento, fiscalização daqueles que atuam onde? No Sistema Nacional de Seguros Privados, o CNSP. E é interessante lembrar que ela também regula e disciplina as penalidades aplicadas. Ela não aplica penalidades, ela disciplina, né, as penalidades que podem ser impostas aí nesse sistema. Muito bem. Além disso, quais seriam as outras atribuições? Fixar características gerais de contratos, do que mesmo? Seguro, previdência privada, aberta, não esqueça, capitalização e resseguro. Esse produto novo aí, resseguro, você não falou, não se preocupe, teremos uma oportunidade para conversar sobre ele. Mas é do mercado de seguros privados. Muito bem. Estabelecer diretrizes gerais das operações de resseguro. Professor, você podia pelo menos deixar uma pista do que é esse resseguro? Simples. Seguradora também faz seguro. Então, resseguro é o quê? É o seguro do seguro? Sim, ela faz. Como é que é isso? Um exemplo rápido. De repente, a Petrobras pediu a uma seguradora fazer um seguro da sua plataforma de petróleo, que vale uma fortuna. O que ela fez? Procurou outra seguradora para dividir o risco. Já imaginou se a plataforma afunda? A plataforma afunda e a seguradora junto. Por isso ela pede ajuda de outras seguradoras. Esse é o resseguro. Você vai conhecê-lo um pouco mais de atenção depois. Que mais? Prescrever os critérios de funcionamento, de constituição das sociedades que atuam nesse mercado. Como nós falamos, seguradoras, entidades de previdência aberta, sociedade de capitalização, resseguradores, definindo, né, limites legais e técnicos para o seu funcionamento. Então, dando as diretrizes gerais do funcionamento do mercado de seguros privados. Muito bem. E para concluir suas atribuições, disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. Então, as diretrizes que devem ser seguidas pelos corretores de seguros também envolvem este segmento. É interessante você observar essas características que definem a atuação do Sistema Nacional de Seguros Privados. E, consequentemente, tem no Conselho Nacional de Seguros Privados o órgão máximo, o órgão mais importante dentro dessa estrutura. Então, apresentando para você aí o seu funcionamento. Para concluir o nosso raciocínio, vamos dar uma olhadinha aqui com relação à prova. Como é que eu poderia imaginar uma pergunta sobre esse tema? Fique atento. Uma questão aí do Banco do Brasil.
com relação ao sistema de seguros privados e previdência complementar, julgue o item que se segue. O Conselho Nacional de Seguros Privados inclui representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inclui o ministro do Planejamento? Não. O ministro do Planejamento faz parte do quê? Do Conselho Monetário Nacional. Não confunda. O avaliador que se confundir. No Conselho Nacional de Seguros Privados tem o ministro da Fazenda, ou seu representante, e representantes da Justiça, da Previdência, do Banco Central, da CVM e o superintendente da SUSEP. Por isso que esta informação está errada. A afirmação está errada. Você observou. Por quê? Porque o ministro do Planejamento não participa do Conselho Nacional de Seguros Privados. Participa do que mesmo? Do Conselho Monetário Nacional, ao lado do presidente do Banco Central e também do ministro da Fazenda. Então, é esse tipo de pergunta chatinha aí, quem faz parte, às vezes aparece e dá um pouquinho de trabalho para nós. Essa é a nossa preocupação em relação a esse tema. Tudo bem? Então, fechando aqui o assunto com você. Vem comigo para a gente concluir a ideia. Não esqueça, sempre atenção, no Sistema Nacional de Seguros Privados, o importante para você é fazer esse paralelo como se você estivesse olhando o Sistema Financeiro Nacional. Tem um órgão máximo, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Como no sistema financeiro, tem o Conselho Monetário Nacional. E aí, claro, tem os órgãos de fiscalização, que é o caso aí é a SUSEP, e os operadores do sistema. E você viu que são ligados ao mercado de seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Então, é interessante você fazer esse esquema, esse paralelo entre as duas estruturas para não se confundir. Você viu o tipo da pergunta. O que o avaliador fez? Eu vou pegar o representante de um órgão de um sistema e vou misturar com outro, para confundir o candidato. Então é por isso a sua atenção. Faz até um quadrinho mesmo, você pode fazer o Conselho Monetário, Conselho Nacional de Seguros Privados, tem lá o Banco Central CVM, no outro tem a SUSEP. Então fazendo esses paralelos, o importante é você lembrar quem atua nesse sistema. E não esquecer, principalmente, que ele é parte do Sistema Financeiro Nacional. Legal? Então ficam essas diretrizes e essas informações para você, complementando a ideia em relação ao nosso conteúdo. Seguros, previdência, sempre tem uma pergunta sobre os órgãos ou instituições que nele atuam. Então é interessante aí o seu olhar sobre esse assunto. Legal? Bons estudos? Obrigado a todos. Até a próxima.